Graça e paz, líderes de excelência. Fomos a equipe assistente do professor Manassés e vamos comentar a incrível aula ministrada no Clube de Pregadores aos alunos de teologia. Para ajudar a reprisar o conteúdo da aula. Lembrando que esse áudio pode ser compartilhado para mostrar aos amigos que o melhor lugar para estudar teologia é no Clube de Pregadores. Ok, então vamos lá, né? Desempacotar essa aula sobre os livros apócrifos. Qual que é a missão aqui hoje? Olha, a missão é revisar os pontos essenciais da aula do professor Manassés. Focar no que são os apócrifos, um pouco da história deles e por que geram tanto debate, sabe? Especialmente a diferença entre as Bíblias. Perfeito. Então, começando pelo básico mesmo. O termo apócrifo vem do grego, significa oculto. Mas oculto por quê? Eram secretos ou só não canônicos? Exato. A aula destacou bem isso. Apócrifo aqui não quer dizer necessariamente falso, como os pseudoepígrafos, né? Que são aqueles com autoria falsa. Ah, entendi a diferença. Isso. Apócrifo, nesse contexto, são livros que não foram reconhecidos como divinamente inspirados no cânon protestante. Eles têm sim seu valor histórico, claro, mas também trazem ensinos que divergem da doutrina central. E o próprio Jerônimo já fazia essa distinção, né? Justamente. Ele falava que eram úteis para edificação, para a leitura pessoal, mas não para fundamentar doutrina. Uma distinção importante. E isso explica as diferenças entre as Bíblias que a gente conhece. A hebraica com 39, no Antigo Testamento, Sim, a protestante com 39 no AT, mais 27 no Novo. e a católica que tem esses 39, plus 27 e mais os apócrifos que eles chamam de deuterocanônicos. Exatamente. A Vulgata Latina, que foi a tradução do Jerônimo, incluiu esses livros: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Primeiro e Segundo Macabeus, e também umas adições em Éster e Daniel. Mesmo com as reservas do próprio Jerônimo quanto à autoridade doutrinária deles. Interessante. Pois é. Mostra como uma coisa antiga, mas a formalização veio depois. Falando em detalhes assim, é muito bom como o Clube de Pregadores manda o material impresso da aula, né? Ajuda demais a gente a fixar essas informações todas. Nossa, sem dúvida. Teu material ali físico para consultar, rabiscar, faz muita diferença. Bom, mas aí a história fica mais quente, digamos assim. A aula explicou que a aprovação oficial pela Igreja Católica só veio bem tarde, 1546, lá no Concílio de Trento. Por que demorou tanto? E por que justo ali? Então, o contexto é tudo. Foi basicamente uma resposta direta à reforma protestante. O Lutero e outros reformadores estavam questionando várias doutrinas católicas, tipo purgatório, oração pelos mortos. Que encontravam algum apoio nesses livros. Exatamente. Encontravam algum respaldo ali. Então, ao canonizar esses livros em Trento, a Igreja Católica meio que fortaleceu sua posição, sua teologia e a autoridade da sua tradição contra os protestantes. Foi uma jogada estratégica também. Imagino que não foi consenso nem dentro da Igreja Católica na época, né? Teve debate interno. Ah, com certeza. A aula mencionou isso. Tinham discussões, sim. Os dominicanos, por exemplo, eram mais pé atrás, mais na linha do Jerônimo. Mais cautelosos. Isso. Já os franciscanos, e principalmente os jesuítas, defenderam com força a inclusão total, sabe? Baseados na tradição de uso e na autoridade do magistério da Igreja. E a visão deles prevaleceu, foi importante para a Contra-Reforma. Entendi. E os protestantes? Por que essa rejeição tão firme? Quais os argumentos? Basicamente, eles se apoiaram em alguns pontos-chave que a aula detalhou bem. Primeiro, a crença de que o cânon do Antigo Testamento fechou com Malaquias, lá por 435 a.C., mais ou menos. Nada depois disso seria canônico. Certo. Segundo, o testemunho de fontes judaicas importantes, como o historiador Flávio Josefo, e também de pais da igreja primitiva, tipo Atanásio, Orígenes, até o Jerônimo em alguns momentos, que não listavam esses livros como parte do cânon hebraico. E o terceiro ponto? O terceiro era a presença de ensinamentos que eles viam como problemáticos, inconsistentes com o resto da escritura canônica. Essa dinâmica histórica é complexa, né? É nessas horas que as aulas ao vivo do clube fazem diferença. Poder perguntar na hora para o professor Manassés ajuda muito a clarear. Totalmente. E saber que fica gravado para rever depois, com calma, é excelente para pegar esses detalhes históricos. Você mencionou ensinos problemáticos.
A aula deu exemplos específicos? Dê sim. Por exemplo, em Tobias parece sugerir justificação por obras, mediação de santos ou anjos. Segundo Macabeus, fala de oração e sacrifício pelos mortos, o que dá base para a doutrina do purgatório. Hum. O livro da sabedoria tem umas passagens que soam meio platônicas, tipo o corpo sendo uma prisão para a alma. E Eclesiástico também bate na tecla da justificação por obras. Pontos que batem de frente com a reforma, né? Salvação pela graça mediante a fé. Exatamente. Sola gratia, sola fide. Esses ensinos nos apócrifos entravam em conflito direto com esses pilares da reforma. Isso traz uma questão para hoje, né? Como é que a gente lê esses textos? Mesmo que só historicamente, como isso pode impactar a nossa compreensão da fé? É um ponto ótimo para reflexão. Conhecer os apócrifos ajuda a entender o contexto da época, o judaísmo ali do período intertestamentário, onde o Novo Testamento nasceu. É rico historicamente. Mas, do ponto de vista teológico protestante, é crucial separar o que é normativo para a fé, os 66 livros do cânon, e o que é informativo, histórico ou até devocional, que seria o caso dos apócrifos. E para quem gosta de ir fundo mesmo, as pesquisas em PDF que o clube disponibiliza são fantásticas, um recurso e tanto. Então, para a gente amarrar tudo isso, qual seria o grande takeaway, a mensagem principal dessa revisão? Olha, acho que a lição mais importante é entender o porquê do nosso cânon ser como é. Entender a distinção clara entre os livros inspirados e os apócrifos, ou deuterocanônicos. Reconhecer o valor histórico deles, sim, mas sem dar a eles autoridade doutrinária. Essa é a posição clássica protestante. Uma dica de estudo, então, seria talvez rever os esboços, as biografias que o professor Manassés fornece, focar nas datas, nos argumentos de cada lado? Perfeito. E deixa um pensamento final para o pessoal levar. Essa história toda do cânon e dos apócrifos mostra muito como teologia, tradição e até política da igreja se misturaram ao longo do tempo. Fica a pergunta: o que mais na história da igreja foi moldado por essas dinâmicas, né? Excelente ponto para continuar a reflexão. E lembrem-se, o Clube de Pregadores oferece muito mais, viu? Tem cursos de apoio, debates sobre temas polêmicos, lives exclusivas que complementam nossa formação teológica, lives com convidados de fora trazendo experiência e os treinamentos de Didaquê e Conclave para pregadores e líderes. É um ambiente completo. É verdade. Bom, ficamos por aqui então. Até a próxima análise.